Olá, irmãos, glória a Deus. Bom, a palavra que eu quero hoje ministrar aqui é diretamente para crente. Crente evangélico, crente em Jesus, que acredita nele, que decidiu abrir mão de religiões, abrir mão de valores, abrir mão da própria vida, como diz a palavra, abrir mão da própria vida pelo Senhor, porque esse é o desafio de todo cristão. E a palavra aqui é para te encorajar. Não se assuste, não se intimide, não se acovarde diante de situações que querem te intimidar. Jesus já disse que por causa da nossa fé, por causa da nossa postura, por causa da nossa maneira de viver em Deus, em Cristo Jesus, enfrentaríamos críticas, enfrentaríamos resistências, enfrentaríamos má compreensão do nosso próximo, e que portanto, todo cristão genuíno e verdadeiro deve estar firme, pronto, disposto a perder famílias, a perder casas, a perder bens, a perder a própria vida por causa dele. Se assustou? Deu aquela assustadinha aí? Tá achando que eu estou pregando heresia? Pois é. Sabe por que a maioria dos cristãos hoje acham estranho esse tipo de palavra? Porque estão aprendendo outras coisas e não a Bíblia. Estão saindo fora, se desviando da Bíblia. Nunca que Deus nos proporcionou ou Deus nos propôs uma caminhada fácil com Ele. Nunca que Jesus ofereceu para nós um evangelho só de bênção, só de conforto, só de perdão. Mas Ele nos garantiu que passaríamos por lutas, que seríamos resistidos. Ele diz, olha, por causa de mim, o pai vai entregar o filho vai entregar o pai, o sogro vai entregar a nora, a sogra vai entregar o genro, enfim, por causa de mim, por causa do evangelho. Estamos vivendo um tempo assim que se faz necessário postura dos crentes, postura daqueles que creem em Deus. E aí não é só por causa da política, não, né? A política é só um meio que nesses dias está revelando, fazendo com que pessoas se revelem, pessoas covardes, pessoas tímidas, ou pessoas que dizem crer na Bíblia, estão na prática contradizendo, estão sendo incoerentes, porque estão apoiando coisas que a Bíblia condena. Esse é um tempo assim de peneira, mas sobretudo estamos vivendo um tempo em que pessoas estão com medo, recuando, por causa da reputação, não querem ficar mal na fita, não é? Estão preocupados com as críticas, com as resistências. Por quê? Porque eles estão sendo exigidos a assumir uma postura. O que a Bíblia diz? Eu decido crer no que a Bíblia diz. Independente se isso vai gerar empatia ou antipatia. Nós precisamos ainda guardar a palavra no nosso coração que diz, importa agradar a Deus ao invés dos homens. Sadraque, Mesaque e Abdenego, 3 homens foram desafiados a se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, diante do sistema da época. Eles não se prostraram, foram lançados na fornalha de fogo. Poderiam ter morrido, sim, teria morrido por algo nobre, por crer em Deus e não se prostrar diante do sistema. Mas Deus os livrou diante do fogo da fornalha. Daniel foi desafiado a parar de buscar a Deus, parar de orar. E ele continuou na rotina, orando 3 vezes ao dia. Foi lançado para a cova dos leões. Deus o guardou. Muitos discípulos morreram por causa da fé. Outros Deus guardou. Não sabemos quem Deus vai guardar. Não sabemos quem será vítima de crítica, de censura, de prisões ou de morte no futuro da igreja. Não sabemos. Mas uma coisa precisamos assumir. Nós fomos chamados para sofrer como Jesus. Fomos chamados a dar a nossa cara a tapa. Fomos chamados a assumir uma postura para honrar Deus e a gente sair de cena. João Batista disse o quê? Importa que ele cresça e que eu diminua. Isso tem a ver também com se expor às críticas, se expor às resistências por causa do nome de Jesus. Uma coisa é certa, meu amigo, o evangelho genuíno e verdadeiro, o evangelho proposto por Jesus e pelos apóstolos, está ficando estranho na boca dos pregadores. Está ficando estranho nos ouvidos da boa maioria dos cristãos de hoje. Falar coisa forte, falar contra pecados, falar contra o sistema,
está estranho. Alguns cristãos que se dizem evangélicos, que se dizem amar a Deus, estão dizendo, estão tentando calar a boca dos seus próprios líderes, dizendo, não fala isso, não fala aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O que eu posso? Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso pregar a palavra, porque a Bíblia diz que eu posso pregar a palavra. Ah, pastor, se você for preso por causa disso, eu posso ir preso por causa do Evangelho. Olha para a vida dos apóstolos. Entendeu? Então, essa palavra é para chamar você para a responsabilidade. Está com medo de assumir a tua postura? Jesus falou assim, ó, ai daqueles que se envergonham de mim diante dos homens. Eu vou me envergonhar dele diante dos anjos. Certo? Apocalipse 21:8 fala, quanto aos covardes, aos tímidos, não entrarão no reino dos céus. Nós fomos chamados para assumir uma postura. E graças a Deus, uma boa parte da igreja no Brasil levantou a sua cabeça, está levantando a bandeira da fé e defendendo aquilo que crê. Independente de política, estamos defendendo o que nós cremos. Se de repente se levantar a oposição para governar o Brasil, nós vamos continuar defendendo o que nós cremos, independente das consequências. Não somos violentos, pelo contrário, pregamos o amor. Mas a palavra de Deus nos ensina a dar a própria vida pela nossa liberdade. Então que essa palavra encoraje você, que você saia, sabe, dessa posição recuada, tímida, covarde, e assuma a tua fé. Mostre para o mundo, esse é o momento, mostre para o mundo no que você crê, como você crê, e até que ponto você está disposto a ir por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Palavra simples, foi um pouco comprida, né? Extensa, mas eu espero que anime você e encoraje você. Deus abençoe.